Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do 3DX Cast, ou 3DX Cast, chame como quiser. Bom, eu sou o Thiago Amorim, da Dassault Systems, e hoje essa primeira edição, mais do que especial, Dia Internacional da Mulher, a gente não podia começar diferente, convidando a Vanessa Maciel, uma das grandes estrelas aqui da Dassault quando se fala de indústria, de planejamento, supply chain, enfim, a verdadeira maga desse negócio aqui dentro da Dassault. Que delícia, vamos dar um pontapé então, primeira edição. E, primeiramente, Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Para você, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, as engenheiras, projetistas, curiosa, todo mundo que está assistindo a gente, Feliz Dia da Mulher a todas vocês. Obrigada. Ivan, vamos falar um pouco aí de planejamento de produção, de S&OP, de supply chain, tudo isso que envolve, né, esses desafios que nós temos no nosso mercado, os nossos clientes, os nossos parceiros. E, para começar, eu queria perguntar um pouco para você, como que está a participação da mulher no mercado de tecnologia, especificamente aplicado a esses assuntos, a processo de planejamento, supply chain. Como que está hoje a participação da mulher nesse mercado que historicamente é tão machista, né? Vamos falar assim. Tá bonito, tá forte. Que bom. Por onde a gente anda, sabe que eu sinto uma pontinha grande de orgulho, porque tem tanta mulher encabeçando áreas tão importantes, quando a gente fala de planejamento, de supply chain, e são diretoras, são mega blasters, né? Se você pegar aqui na Dassault mesmo, que a gente tem de PhD aqui, a mulherada, vou falar, é um time forte, né? E quando você fala em tecnologia, aí eu vou trazer um pouquinho de história, que eu também não sabia, ou pelo menos não lembrava. A primeira programadora que escreveu o primeiro algoritmo foi uma mulher, foi uma inglesa, 1843. Ada Lovelace, tem o dia da Ada Lovelace, o pessoal anda comemorando, tem um movimento forte mundial, até a Dassault também está lançando no dia 8, um movimento de mulheres em STEAM, estatística, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? É um movimento mundial para fomentar mais mulheres no mercado de tecnologia. Mas por quê? Em tecnologia pesada mesmo, né? De matemática, enfim, engenharia. Isso era muito forte na época da Ada, lá em 1800 e pra lá, até que ela fez o primeiro programa, né? E porque só depois de 100 anos surgiu o primeiro computador. E aí, teve um fato curioso de uma francesa que veio aqui, né, e conversou com a gente disso. Por que a mulher era tão ativa e depois deixou de ser? Porque lá para 73, esse número é bastante marcante na minha vida. Tudo no canal. Depois de 73 vieram os PCs. E aí deixou de ser aquelas salas gigantes que as pessoas trabalhavam em conjunto, que vem aí o componente do feminino. Elas gostavam de matemática, de ciência, mas também tinha relacionamento, tinha troca. Quando veio o PC em 73, PC um a um ali, um computador individual, a mulherada debandou para medicina, para psicologia, direito, e deixou porque ficou um trabalho muito isolado. Não é um fato curioso? Sim. Porque eu acho, e aí para aterrissar até em planejamento, e a mulher no planejamento, e por que as mulheres têm se dado tão bem, que a minha praia é planejamento, programação, né, supply chain, porque tem algumas características do feminino, que não precisam ser só das mulheres, mas o lado que passam por eu pesquei 4 características que eu acho que são importantes. A primeira é a atenção aos detalhes, né? Aquela nuance, o tal do sexto sentido. E para planejamento, tudo bem, não é que o artesanal, né, na base do feeling, né, é isso que eu quero dizer, a tecnologia está aí para apoiar como solução, sem dúvida nenhuma, né, com processo, com procedimento e tal, mas a percepção, sabe, a nuance de olhar os detalhes, e aí planejamento tem tantos detalhes, o diabo está no detalhe, então esse lado aguçado da mulher, da atenção, das nuances, olha, não tem? Sim. Não planejar qualquer coisa. A mulher já nasce preparada para trabalhar com planejamento, discussão, né? Exato. Nossa, é um capítulo aqui, porque além do sexto sentido, essa coisa aguçada, ela tem a questão de uma abordagem colaborativa, né? De acolher, de trocar, de ouvir. Não sei, porque a gente tem uma
atenção às pessoas e aos elementos. E aí, se você pegar a cadeia de supply chain, é de verdade, você está tratando com vendas, comercial, manutenção, logística, produção, todo mundo. Você não lida com um ente só. O planejamento envolve tantos players. E aí a mulher também tem essa capacidade de ir conduzindo várias pontas. Até fiz uma cola aqui, habilidade de multitarefa. Nossa, que daí mais mulher que isso, mais feminina, porque não é? Você tá no telefone mexendo, refogando a abobrinha, mandando o outro sair da escada, sai daí que você vai cair. Ouvindo a conversa da sala do lado, é uma habilidade de antena. Não gosto muito dessa coisa do multi, de fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que você perde o foco, desconcentra, mas a gente tem sim uma capacidade de várias gavetas, de ficar olhando para todas elas, né? E aí a atenção do acolher as pessoas, a ouvir, a se preocupar com o que o outro está falando, são características femininas, não exclusivas às mulheres, mas eu digo, é um pouco da mulher. E aí, no setor de planejamento e S&OP, mulher, um dos elementos é esse, essa sensibilidade, essa atenção aos detalhes, tá? E vai muito bem. E hoje em dia, tem muita mulher, como eu disse no início, dominando essas áreas. Por onde a gente anda, em todas as indústrias, tem mulher liderando. Que bom, é incrível. Que bom. É incrível, porque na verdade, eu sempre disse, as mulheres elas tinham que dominar o mundo o mais rápido possível. Então a gente é isso, que bom. Que bom. E bom, aproveitando o gancho, né? Sim, você tem muita experiência falando com empresas de todos os nichos diferentes, mas sempre com esse termo em comum, que é necessidade de produção, de planejamento. E, bom, hoje, quais são os desafios disso no Brasil? É muito diferente do que está lá de fora, em termos de maturidade, tecnologia, por exemplo. Como que está o nosso cenário aqui local? Então, vamos dividir a pergunta em duas partes. As necessidades são as mesmas. Porque de produção de tampinha de garrafa, a produção de um avião por completo, né? Ou de mecânica pesada, ou de indústria de consumo, de CPG, as necessidades são as mesmas. Então, tanto aqui quanto lá fora, tanto é que a gente tem tantos projetos de rollout que lá fora já foram executados e acabam vindo para o Brasil também. Então, em termos de necessidade, sim, a mesma. E as necessidades de planejamento e programação, tá intrínseco ao negócio. Faz verdade, quase 30 anos, eu tô na jornada, meu Deus, tô me entregando outra vez. Sempre falando a mesma coisa, me sinto quase uma evangelista, sabe? Evangelizando, porque de novo, da tampinha de garrafa ao avião, data de entrega, custo da entrega, é importante para todo mundo, aqui e lá fora, né? Então, a necessidade existe. Agora, você perguntou de maturidade. A imaturidade, mas digo, vem mudando, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não precisa ir tão longe, 15, 12... Você falava em APS, sistema de planejamento de demanda, os caras meio não sabiam nem o que era mesmo, não sabia o que era. Hoje não, hoje é um assunto mais recorrente, congresso, webinar, tem tudo, mas não era assim um tempo atrás. Lá fora já é mais maduro. Então, tiro isso pelo que a gente vê de até clientes nossos que, de novo, já tem isso há 15 anos rodando lá, tranquilamente, os caras estão aqui começando a ouvir. Mas de uns 3 anos para cá, acho que acelerou. Interessante. Então, necessidade é a mesma, maturidade, eu percebo que aqui a gente está entrando numa outra esfera, numa outra consciência. Ou seja, não tem um mercado específico quando a gente fala de equipamentos industriais, ou CPG, ou indústria médica, ou seja, os desafios, na verdade, são bem generalizados. Eu consigo resumir isso muito tranquilamente. Planejamento é necessário como é em qualquer esfera, inclusive da vida pessoal. Você quer fazer as férias de julho. Aí eu defino bem planejar e programar, né? Tenho plano de passar as férias verão na Europa, que daí seu plano. Mais ou menos 15 dias, 20 dias e tenho X para gastar, um plano macro. E começa do planejamento, depois aterriza para programação minuto a minuto. E vou dar um exemplo, aí todo mundo entende, não sei se você faz remédio, se você faz avião, mas é sempre a mesma coisa. Porque se você não se programa bem, planejar, e depois se programa bem, você perde. Você perde oportunidades. As indústrias também têm perdido. A gente, quando não planeja muito bem, já aconteceu com você de viajar na última hora, que você chega lá, você nem sabia que você estava do lado da casa do fulano, já jura por Deus que Leonardo da Vinci fez a primeira... mas se você não leu, não pesquisou, não viu, não se programou direito, não comprou o ticket antes, chegou lá, não tinha, chegou lá, estava mais caro, chegou lá, perdeu. É o de última hora.
né? Ou vai lá e só vê o beabá do básico. Mesma coisa quando a gente está falando em indústria. Eu vejo a gente perdendo oportunidade. Seja o da tampinha da garrafa, seja o maior, né? Perdendo o quê? Várias coisas. Perdendo de economizar os seus setups, perdendo de analisar cenários e ver o que está custando mais barato, se é ir no caminho A, se é ir no caminho B. É o mínimo que a gente tinha que fazer. Alguns cenários, falar, vou por aqui, vou por ali, com os elementos que todos querem, que é data, que é menos tempo ciclo, com menos setup, quando você está falando em programação de curto prazo, por exemplo. Então, estamos perdendo quando a gente deixa de planejar ou programar. Entendi. Com eficiência e eficácia. Só está perdendo. Não, com certeza. Então, ou seja, quando essa dificuldade de a gente conseguir analisar diversos cenários numa produção, até porque, bom, você não pode parar essa produção para ficar fazendo laboratórios, talvez um dos principais desafios, né? Ou estou enganado? Não dá. Para mim, se a gente... O melhor benefício é a visibilidade que você passa a ter do seu cenário, desde a gestão da demanda até a ponta. E se eu for por esse caminho? E se eu for por aquele caminho? Que legal alguém que interage ali com você, falar aqui tá custando mais, ali vai mais rápido. Eu brinco que é sempre um Waze da vida, um Google Maps, né? Imagina a gente chegar ali na Alemanha, chegou e abre o mapa. Ou eu sempre fiz esse caminho. Você fez há 3 anos atrás, na hora que você chegou lá, tem uma ponte nova. Tem um acidente, o que você faz? Você sai do caminho como? Aí vem pelo feeling, pelo eu sempre fiz assim, né? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Muito bom. Bom, e assim, agora pegando um pouco do nosso gancho de tecnologia... Gabriela, né? Gabriela. A Gabriela, não era a música da Gabriela. É isso aí. É isso. E agora deixa eu fazer uma pergunta. Legal, a gente tem todos esses desafios, a gente tem uma série de pontos de melhoria, de o que as empresas estão perdendo ou muitas vezes deixando de ganhar, né? Que são coisas diferentes. Agora, que tipo de tecnologias hoje existem? Quais são as principais tecnologias hoje que existem para resolver esses problemas ou para ajudar essas empresas a atingirem os seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Vamos falar das principais. A gente começa da cadeia do início. Para mim, em termos assim, lógico, a gente começa tentando adivinhar o que vai vender para quem que vai vender, não é? Começa lá atrás, tá bom? Começa com engenharia, né? Que produto, que formato, que cor, como que ele é, engenharia, tá. Quando a gente entra para supply chain, tá bom, agora vamos produzir isso aqui e entregar isso aqui para alguém. De novo, não importa o produto, né? Produzo e vou entregar. Então, a primeira de supply chain, eu acho que é prever demanda, né? Vou vender para quem, vendo mais no calor, no frio, mais no Brasil, mais exporto, toda essa questão. No curto prazo, mercado, cor, tipo. Então, acertar essa demanda já começa dali um grande risco. Aí começa com o demand planning, que a gente fala, né? Uma vez definidos esses volumes, eu preciso planejar a cadeia, o supply chain mesmo, o abastecimento, quem vai fornecer. E aí começa os horizontes, né? Tem uma preocupação mais macro com o que a gente chama de estratégico. Pô, daqui 5 anos, será que vai ser isso aqui? Outro eu vou fazer no Brasil, ou vai sair mais barato importar tudo, só comercializar aqui, ou importo parte, compro parte, produzo parte aqui, parte lá. Então, essas decisões mais estratégicas da cadeia mesmo, né? Nos próximos 5 anos, por exemplo. Então, é o planejamento, é a cadeia do estratégico, do tático, 1, 2 anos, que aí eu defino, tá bom, é local, mas então eu vou comprar o branco do fulano, o vermelho do ciclano, e o curtíssimo prazo é o que eu faço na máquina amanhã. Né? Eu vou fazer uma sequência de branco, 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 porque depois eu tenho que limpar a máquina para entrar o verde, 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 que é mais tranquilo do que sair do verde para o branco, do redondo para o quadrado. Pô, qualquer produção tem as suas características, você evita, faz campanha, tenta parar a máquina o menos possível. Aí você tem que também monitorar se está executando naquilo, na velocidade, que de repente a máquina falou que era 10 por hora. Tá fazendo 10, tá fazendo 8, tá fazendo 7. Tem que... Então vamos dar o SNOP, de planejamento, Sales Operation Planning, aí vem para execução, que é medir e monitorar se aquilo está acontecendo, né? Aí depois não parou, o produto está pronto, está na porta para mandar, e aí manda para o jegue, trem, avião, o que é mais barato, o que vai mais rápido, o que você quer, todas essas decisões até chegar na ponta do cara. Então essa cadeia é grande, né? E aí, eu modéstia à parte, a gente realmente, dentro da ação, a gente cobra a cadeia inteira. E quais são as ferramentas? Quais são as ferramentas que a gente tem hoje para cobrir? Ou seja, se alguém depois daqui vai ver, pô, Vanessa Maciel, vou chamar ela lá no LinkedIn para fazer uma pergunta sobre um desafio. Quais são as ferramentas que hoje, na prática, o pessoal
tem à sua disposição, que a gente pode ajudar a ter essa disposição? Dentro da Dassault, você disse. Dentro da Dassault, enfim. A gente tem, falando de S&OP, a gente tem um produto, uma marca, que a gente fala que é Delmia. E dentro de Delmia tem algumas disciplinas, né? Então, quando focado em supply chain, planejamento, que é o que a gente está na conversa de hoje, a gente tem duas grandes soluções. Uma que é a Delmia Quint, que cobre todos esses processos de fato, desde a demanda até logística, distribuição. E a gente lidera muitos mercados. Como eu disse, o problema é sempre o mesmo. É data, é custo, né, é o prazo. Então, desde a controlar o tráfego aéreo, a gente lidera 80%, que é a logística mais complicada. Uma das, pensa bem, se não tem, para mim, uma das logísticas mais incríveis. O avião atrasou, tá bom, mudou a doca, era da 8, foi para... desloca avião, desloca aeromoça, desloca comida, gasolina, todo mundo é um movimento. Passageiro, mala, esteira. Pensa, olha, e você tem lá alguém recalculando o tempo todo. Não é só um avião que atrasou, foram outros, né? Problema na pista, chuva, sei lá. Imagina a quantidade de variáveis que a gente tem. Quantidade de variáveis. Imagina se você não tem algo que inteligentemente não te deixa a operação parar e te minimiza custo, né? Os caras... Então, é um orgulho danado, né? Tá na frente de um processo assim. Mas a fábrica, né, não é menos complicada, não. Porque a gente, de fato, tem... É ferramental, é pessoas, é insumo, é qualidade. E aí, eu brinco que não planejar não é tão difícil, mas fazer isso 4 vezes por dia é. Programa, às vezes, 4 vezes no mesmo dia, né? Então, de novo, o Quint, que é uma solução que cobre de ponta a ponta, e a gente tem o Hortense também. Que aí tem as suas especificidades, quando melhor um, quando melhor outro. Então, dependendo do problema, entra uma solução ou entra outra. Mas a gente tem, o mais legal é que a Dassault tem um método para entender o que é melhor, quando é melhor. A gente chama de Value Engagement. Mas é simples. Velho para descobrir na sua operação, na sua fábrica. Você faz clips. Deixa eu entender a complexidade. Onde está a sua dor? De fato. Porque se a conta não fechar, se isso não tiver retorno, ninguém entra numa cirurgia, ninguém entra num projeto, ninguém... Tanto é que, sabe que tem uma estatística que diz que mais de 70% dos projetos a gente perde para ninguém. É para inércia. Ah, que legal seria fazer. O pessoal fala, conversa na hora de fazer. Porque tem uma cabeça que vai para... Tem uma decisão que vai para a guilhotina, assim, né? Então... se não for muito bem fundamentado do porquê entrar naquele projeto, como é que se paga, de fato, ninguém entra. Então, é uma metodologia que a gente tem aplicado muito nos últimos anos aqui no Brasil. Estudar a cadeia do cara inteira, né? Pontuar as iniciativas que estão pegando mais, ou aí as que vão trazer talvez mais retorno, dependendo do retorno que ele quer, né? E aí a gente ataca nesses pontos. E com essas disciplinas que eu te disse, então de demand planning, de macro planning, né, da cadeia, ou de um ponto específico que é uma fábrica, enfim, tem que analisar a cadeia para entender onde colocar. Mas tem um remedinho para cada dor. Eu acho interessante você comentar do Value Engagement, né? Porque aí a gente vê, na verdade, quando a gente fala de Dassault System, porque Dassault já é um outro negócio um pouco maior, faz avião, faz vinho, faz de tudo. Mas quando a gente fala de Dassault Systems, as pessoas muitas vezes nos associam às nossas brands, como Delmia, como SolidWorks, como CATIA. Mas mais o produto do que... exato. Né? E aí quando você fala de Value Engagement, assim, a gente também entra nessa parte de consultoria desses processos industriais, trazendo toda a nossa expertise, entendendo os desafios e atribuindo já as ferramentas, os remédios corretos nesse processo. O que é muito legal, porque olha, há tantos anos, sei lá, uns 20 anos, 15, que a gente responde RFP, RFI. Às vezes você lê umas coisas que o mercado esquece e fala, quem que escreveu isso? Porque às vezes tem algumas coisas, a forma como às vezes o documento vem escrito, fala assim, não para em pé. Esse processo que o cara tá falando aqui, não sei se para em pé. Pela prática, então o que eu acho legal da sua é a expertise dessa consultoria, que tem que propor algo factível que depois se coloque em pé. Então, entende? Primeiro o processo, estabelece bem os processos, define que solução será que cobre esse processo, não o inverso. Você não usa a tecnologia primeiro. Você entende o processo primeiro e como a tecnologia ajuda. É o contrário. E, bom, só para finalizar então, para o nosso papo não ficar tão longo, que tá bom demais aqui, a gente pode ficar horas.
Vou ficar horas aqui. Bom, ouvindo você falar das tecnologias da SOA, seja de Quintic, de Hortens, aí quando a gente fala de 3D Experience, a gente fala de... Enfim, mas quando a gente fala de tudo isso que você está expondo aqui pra gente, algumas pessoas aí lá de casa podem estar falando, poxa, legal, mas isso é para umas empresas enormes, né? Empresas super estabelecidas, mas a gente tem um monte de clientes, principalmente falando de América Latina, né? Poxa, uma série de empresas pequenas têm suas necessidades de produção, eles têm que ser mais ágeis que essas grandes empresas para competir no mercado. Minha pergunta é, a gente tem solução para esses caras também? Ótima pergunta. Ou se tem, e os problemas são os mesmos. Se não falar que são até mais doídos, porque eu já vendi projeto para empresa multimilionária, multinacional, que é mais difícil porque você tem que transitar vários níveis para fora e volta, é um pouco mais burocrático. E a gente já vendeu pro cara que é o dono que tá aí. O dono fica olhando para essa cara e fala, será que eu compro uma máquina que custa X mil reais ou eu assino esse software? Né? E às vezes a máquina, a tecnologia é complicada por causa disso. Às vezes o cara prefere comprar uma máquina que prometeram para ele que vai fazer 1000 por hora, e se não fizer 1000 por hora ele devolve, mas ele tá vendo conta se é 1000 por hora, que né, é tangível, do que uma solução que vai otimizar e diminuir o tempo ciclo dele em 30%. Então, ele pagar para ver. Né? Por isso que tem que ter essa coisa do case e tal. E aí, se assinar o cara, assinar o cheque na sua frente, sabe? É realmente contrato. Ele tá deixando de comprar uma máquina, ele tá deixando de fazer um novo centro de distribuição, sai do bolso dele aqui, né? E aí é legal, porque às vezes você pega o problema de um pequeno. Brinco sempre. A gente tem. Eu já fiz 2 projetos em indústrias farmacêuticas milionárias, francesa, alemã, não vou dar nomes. Gigante, rica, milionária, né? Pô, quando eu fiz um projeto, mesmo projeto tratando as mesmas questões, que todos têm os mesmos problemas, de novo, repito, a produção do remédio aqui no Japão, na Alemanha é igual. E o processo é bem similar, é igual, as dores são as mesmas, né? Aí eu fui fazendo uma farmacêutica menor, o cara tinha muito mais problema que o maior. Porque o maior às vezes tem linha dedicada, entendeu? Liga lá a máquina, eles também, tá? Os maiores têm esses problemas, e às vezes uma mesma máquina fazer 270 mil produtos diferentes, só que o menor muito mais, cara. Então assim, o menor tem mais problema às vezes, menos gente, né? Menos funcionário, nossa. Então aí que a solução tinha que ser mais perfeita ainda, tinha que cobrir o detalhe do detalhe, porque ele tinha. Então ele tem problema, ele tem a mesma dor que o super grande. Ou seja, a gente tem ferramenta de fato para atender todos os níveis de complexidade, bolsos e tudo isso. E aí, caro ou barato, eu vou falar, é o retorno? O que é caro? Né? Vou falar para uma mulher, vai jurar, agora essa aqui eu tô sacando aqui agora. Compra aquela bolsa milionária que você vai toda a sua vida feliz, ficou caro, mas ela amortiza. Compra uma que não é mais ou menos. Você usa uma vez aquilo, foi caro. Justo. Porque o retorno... Tá entendendo o conceito de retorno? Justíssimo. Agora ficou claro? É investimento, tem esse payback. Ou seja, compre coisas que não duram pra consegui justificar. É isso. Bom, Van, muito obrigado por esse papo. Foi bom demais assim, estar com você aqui. E, de novo, todo mundo está assistindo a gente, todas as mulheres. Feliz Dia da Mulher. Aproveitem. E, bom, fiquem ligados no canal. A gente vai ter muito mais conteúdo, muito mais entrevistas. Com certeza a Vanessa vai voltar aqui se ela tiver tempo. Tem que ficar solicitando 3 meses antes dessa mulher aqui, é difícil. Fiquem ligados. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até tchau, mais. tchau. Valeu. Até.